Então, Jesus Cristo anulou a lei ou tornou ela plena, né? Vamos ler João 14, 15, 16. Vamos ver o que está escrito lá. 15 e 16. Isso. Se você me ama, é isso? É. Se você me ama, guardarão meus mandamentos e pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Então, vamos lá. Olha só para você ver. Parece até que a gente está lendo uma outra Bíblia, né? Por que que eu estou falando isso? Olha só, a palavra fala, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. O que está escrito no 16? De novo, lê. Só para não perder. 14, 16. É. E eu enviarei o Consolador. Isso aí já no 14 aí. No 15. Se você me ama, guardará meus mandamentos. E pedirei ao Pai. Esse é o 16? E ele lhe dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim. Então, a questão é, se eu amo a Jesus, eu guardo os mandamentos dele. Se eu guardo os mandamentos dele, há uma sequência. Porque tem uma parte que ele fala também assim, aquele que me ama, esse é o que guarda os mandamentos. Então, o que acontece? Quando ele fala assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? Aí o 16 ele fala, né? Que ele enviará o Consolador para quem? Para quem guarda os mandamentos. Sim, é o que dá para entender isso. Se revelar. Vamos lá ver o que está escrito no 14, 21. Lê lá, Barbudo. 14, 21 dele? É esse mesmo. João? 14, né? 14, 21 de João, 14, 21. Tá aí. Tá na sequência. Quem teme os mandamentos e os guarda, Acabei de falar isso. esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Deu próximo. Judas lhe disse, não é o Iscariote não. Mas por que, Senhor, você se revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos dele nossa casa. Continua. Viremos a eles e faremos dele nossa casa. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha. É do meu Pai. Mas de meu Pai que me enviou. Então a palavra que Jesus está falando é a palavra que ele entregou a Moisés? Pode ser isso? Sim. Porque essa é a do Pai, do Eterno. Não é de Moisés, é do Pai. Mais uma vez ele está aí falando dois mandamentos. Porque eu já ouvi também, você deve ter ouvido já, a pessoa quando fala que os mandamentos é de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Só que aí Jesus ele fala que eles querem do Pai. De Jesus. Mas só que Jesus fala aqui que o mandamento é do Pai. Então, e foi o Pai que enviou ele? O Pai que me enviou, ele deixa claro aqui, né? Mas então, não só aqui, né? Ele deixa em diversas passagens. Mas aí isso aí Então o que acontece, né? Eu não sei se alguém já ministrou, se alguém já relatou a Bíblia com essa visão que vamos colocar agora, né? De Gênesis a Apocalipse, uma pergunta que eu vou fazer. De Gênesis a Apocalipse é o mesmo Jesus Cristo que é anunciado? Para mim, na minha Bíblia, é. Não, eu acredito que todo aquele que se fala que é servo de Deus, que acredita em Jesus, crê que é de Gênesis a Apocalipse. Sim. Então, quer dizer, uma pergunta, cada um responde, né? Só para a gente poder entender. Então, por que se lê de Mateus para Apocalipse? Né? A igreja, muitas delas, se lê de Mateus para Apocalipse. Mas tem um outro detalhe também. Tem pessoas que leem de Gênesis até Malaquias só. Sim, mas aí esses que leem de Gênesis a Malaquias, né? De Gênesis a Malaquias, são aqueles que não creem em Jesus. Não creem em Jesus, sim. Não é isso? Exatamente. E aqueles que leem de Mateus a Apocalipse são os que creem em Jesus. Ou acham, né? E nós achamos também, eu, na minha opinião, eu creio que aquele que crê em Jesus hoje, crê que Jesus é revelado de Gênesis a Apocalipse. Porque não tem como ser diferente, né? Então vamos lá. Então aquele que crê, né? A pergunta é, né? Se os irmãos estão vendo lá. A pergunta para os irmãozinhos lá.
Responde na mente de vocês aí. O Jesus que você serve é de Gênesis Apocalipse? É uma boa pergunta, porque você vê hoje que muitas pessoas estão sendo conduzidas a crer num Jesus que só se revela de Mateus para lá. Então. Aí você vai falar... A questão é exatamente essa. Essa é a questão. O que acontece? Por que os irmãozinhos não leem? Eles são adestrados desde a hora que se convertem, que não precisa. E cometem esse erro porque eles estão seguindo aquele que está à frente, que para eles é o cara que sabe, que fez o seminário, que é o conhecedor. Ele é quem diz para ele, ó, basta ler de Mateus para lá. Aí você vai ver que a gente vê um Jesus que, olha, a gente olha para Gênesis, tá ele lá. A gente olha para Êxodo, tá ele lá. Tá falando dele lá. As pessoas não conseguem ver isso. Então elas estão com parte da verdade. Por isso que a igreja está perdida, que ela está com parte da verdade. Ela não está com a verdade completa. Deu certo, viu? Então, o que acontece? Aquele que crê em Jesus, o que significa crer em Jesus? Porque se eu me transportar para aquele exato momento onde ele está falando com os discípulos, até mesmo ministrando para os discípulos dele, que não eram só os 12, mas havia mais pessoas naquela cidade, no local onde eles se reuniam, né? O que acontece? Quem crê em Jesus significa o quê? Né? Para a igreja é aquele que morreu e ressuscitou e deu vida à igreja. Né? Essa é uma parte. Só que naquele momento ele estava vivo. Olha só para você ver como é que é. Né? Ele está falando o quê? Ó, quem crê em Jesus. Mas quando ele fala quem crê em mim, está vivo, ele não morreu ainda. Isso, quem crê em mim, porque ele já estava mostrando então, as obras. Então, o que acontece? Quem crê em mim significa o quê? Ó? Que precisa ter conhecimento de causa dentro das Escrituras. Correto? Estou falando bobagem? Existe um caminho. Existe um caminho. Porque o que acontece? Ele fala assim, ó, de mim fala as Escrituras. Sim. Né? Aquele texto que eu peguei, né? Isaías, não. Não, que ele fala que era necessário que ele vinha. 24:46, vê lá. É Lucas. Acho que eu tenho ele aqui, não escrito aqui, peraí. 24:46. Já tá aí já? Então vai ler lá, 24:46. Então. E lhes disse: eis o que ele diz: o Messias deve sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Em seu nome seria anunciado o perdão de pecados aos povos de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Então o interessante disso é porque, por exemplo, a igreja como um todo, né, ela prega Jesus de Gênesis para frente. Só que o que Jesus está falando aqui é vocês creem que a Bíblia fala de um que viria. A gente vai ler agora, daqui a pouco a gente vai ler um texto de eu já entendi Daniel. o que você está falando. Tipo assim, vamos lá. O Messias é Messias para todo mundo, menos para aquele que não viu o Messias, não viu lá. Né? Naquele momento lá, o Sinédrio lá não enxergou o Messias como Messias. Isso. Sim. Mas fora isso, todo aquele que procura Jesus enxerga o Messias. Qual o Messias? Aquele que estava por vir. Sim, isso. Só que a diferença é que ele veio para nós entendemos que Jesus é o Mashiach, ou Yeshua é o Mashiach, e contrapartida tem alguns que não creem que ele é o Mashiach. Esse é o ponto de divisão. Aí o que acontece Só com que tudo isso? Esse Mashiach, Jesus, é revelado de Gênesis e Apocalipse. É isso que você está falando. Isso mesmo. É isso aí. Só que o que acontece? Há alguns, né, não vou dar nem nome nem título, mas alguns não creem no Mashiach. Sim. E aqueles que creem no Mashiach não creem na lei. Então, quer dizer, o que Jesus está falando de fato aqui é o seguinte, olha, vocês creem em mim, mas não é crer. De crer. De acreditar que ele é o Filho de Deus. Crer é de acreditar. Sim, é de dar crédito àquilo que está escrito dentro da Bíblia, da primeira aliança. Exatamente. E neste momento, não. Se existir, a gente sempre fala disso, não existia a segunda aliança ia ser fechada em quê? Lá no madeiro. É fechada isso no mesmo, madeiro. Isso mesmo. Porque aí a gente consegue ligar. Nem no madeiro, na ressurreição dele. Sim, na ressurreição, mais ainda. Mas eu digo no madeiro, tipo assim, porque foi para onde o que ele foi
ele veio para fazer. Isso, né? cumpriu ali, né? Se cumpriu ali. Cumpriu ali. Mas o que se cumpre ali? Você vai ver Paulo falando assim, ó, se cumpre ali aquilo que foi prometido a Abraão. Sim. Aí eu digo, eu não quero a lei, então peraí. Então se eu não quero a lei, eu não preciso das promessas de Abraão, feitas a Abraão, eu não faço parte dela, por quê? Porque ela só é tornada plena no madeiro. Sim. Sim. Só que, não, mas o interessante disso é o quê? É que por muitos não conhecerem a palavra num todo, o que acontece? Perde essa grande revelação. Sim, perde. Né? Eu já vi pessoas falando assim, não, mas Abraão, ele não é meu pai. Ele não é o meu pai na E fé, já não. lá o senhor falou, eu proverei o cordeiro. De que tá falando lá? Ele Ele tá falando de algo lá na frente. O próprio Abraão foi oferecer Isaac, né? Uma prefiguração daquilo que ia acontecer. Isso que ela está falando. Quem Foi vai eu proverei. proverei. Você vê como é que estava sendo anunciado? Deus proverá, meu filho. Todo mundo sabe dessa história. Tem isso como história, né? A gente olha isso como revelação. Isso Você mesmo. sabe como que eu acho que Jesus deveria ser anunciado? A gente vai olhar lá para quem foi que foi apedrejado? Estevão, ele começa a narrar tudo. E você vê que quando eles faziam isso, se convertia 3.000 almas. Sim. Ele vinha narrando desde que aconteceu. Porque eles mostravam na história que haveria um. E eu já vinha trazendo eu falei com você uma vez sobre isso, tipo assim, que você vê as coisas acontecendo na vida, num caminhado de Jesus, né? E logo em seguida, isso se cumpriu. Porque está escrito lá. Sim. Salmos. A caminhada dele estava sendo escrita no Novo Testamento na caminhada dele. Sabe para quê? Para depois o cara olhar para ele, olhar para a vida dele e falar assim, cara, é impossível que apareça alguém tão semelhante a ele, com idade, com tudo, semelhante a tudo a história, e que se encaixasse tão perfeitamente como dentro dos profetas, dentro daquilo que o próprio Eterno vinha falando. Vamos ler. Que ia acontecer, que as profecias. Isso torna tipo assim, a veracidade que ele veio. Traz verdade. A verdade, que tipo assim, porque você sabe que muitos não aceitaram. Queriam quebrar aquele machismo. E muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram. Agora, eu acredito que se um irmãozinho da fé lá olhar e ver que tem 1 milhão e que seria impossível alguém viver o que ele viveu na plenitude que ele viveu e não ser o Mashiach. Sim. Vamos ler Daniel 7, 13, 14, então, para a gente ver Jesus na primeira aliança. Daniel 7. Só para a gente poder ter um parâmetro para poder mostrar que quando Jesus ele fala em vida, ele fala de conhecer através das Escrituras. Então, olha só, Daniel 7, 13. Isso. Então, o Daniel estava em plena visão, né? Então, ele aqui começa, continuei recebendo visões noturnas. Quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como filho de homem. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe entregues o governo, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam. Seu governo é um governo eterno. Lindo, não é isso? Por aí você já vê. Não, isso não aconteceu ainda. Sim. Você vê que está falando de Jesus eterno, um reino eterno. Ou seja, e a lei de Deus deixou de ser eterna só para o homem, porque continua sendo eterno. Sim. Então, eterno não passará. O seu reino jamais será destruído. Então, o reino desse Jesus, desse Yeshua que a gente serve, é eterno. Então, o que acontece? Todo mundo sabe disso, mas falando assim, parece que todo mundo sabe disso. Então, pois é, mas só não consegue ligar. Então, o que acontece? Olha só para você ver que legal. Né? Esses que não acreditam em Yeshua, não acreditam em Jesus Cristo, né? Se não acreditam que Jesus Cristo já veio, o que vai acontecer? Quando ele voltar, ele aparecerá numa nuvem e estabelecerá o reino dele eterno. Não é isso? Sim. Então, quem não crê em Jesus está fora dessa promessa, dessa visão. Não é isso? Só que, em contrapartida, quem não guardar a lei, eu acho que isso que é o mais interessante, porque a gente leu que a lei é espiritual, né? Sim, totalmente.
E se a gente não guarda a lei, e a lei é espiritual, então aqueles que não guardam a lei também vão estar fora dessa promessa. Eu posso dar uma palhinha disso? É igual você falar, aquele que não crê em Jesus, a gente sabe que tem a turma que não crê, está esperando ele vir, está juntinho desses que também não crê segundo as escrituras, porque não guarda o mandamento dele. Sim. Então também não tem ele. Estão juntinho. Parece que estão separados, parece até que são diferentes, né? Mas não estão igualzinhos. Porque um crê que ele não veio. O outro diz que ele veio, mas não cumpriu nada que ele deixou. Tá pior ainda do que aquele que diz que ele não veio. Não é não? Aí o que acontece? Aí Jesus ele fala, os mandamentos são do meu pai. Isso. A impressão que dá é que os mandamentos, né, assim, anunciados, eles não têm validade para a igreja. Para muitos, né? É porque foi ensinado assim, a igreja foi adestrada assim. Sim. Então o que acontece? Vamos ler lá Mateus 24:30 também, também fala a mesma coisa de Daniel 24, de Daniel 7:13, né? Mateus 24:30. Isso. É o momento, né? Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, igual o Daniel falou. Isso. Lindo. No céu, com grande poder e glória. É a mesma visão. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar, de trombetas. E eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu a outra. Então, aí o que acontece, né? Para a gente terminar por hoje. Aqueles que rejeitam Jesus não vão receber aquilo que eles têm de direito, né? Porque não reconheceram Jesus. Só que aqueles que também não guardaram os mandamentos, também não vão receber. Porque foi o que você leu aí, olha só, aqueles que me amam. Isso. E guardam a palavra do meu pai. O cara até diz que ama, mas não guarda, então. Guarda a palavra do meu pai. Esses aí recebem o favor de Adonai. Favor de Adonai. Que é o Espírito Santo. Sim. Eu, sem Yeshua, recebo o Espírito Santo? Não. Sim. Ou seja, parece que estão indo para o mesmo caminho. Estão indo para o mesmo. Sim. Estão vindo de direção diferente, mas indo para o mesmo. Ou seja, em outras palavras, se a gente parar a analisar, a gente vai ver que a cegueira, tanto do lado de lá quanto de cá, por Adonai a um povo, não cegou só um povo. Cegou todo aquele que olha de forma diferente para as coisas de Deus e acaba. Não, e para os mandamentos, na verdade, né? Olha diferente. Então eu posso. Não consegue ver isso, não consegue ver? Como? Tem que ler 50 vezes. Então para deixar claro, a gente fechar, né? A transgressão da lei, então, não é a transgressão da lei de Jesus, é a transgressão da lei do Pai, porque ele falou que o Pai que o enviou, isso e as leis é do Pai. Foi Jesus que falou isso? Foi Jesus que falou, até porque se ele veio para não estabelecer a lei, ele não viria para quebrar. Ele falou que não quebraria, então por que ele falaria diferente? Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Porque se ele falou assim, a lei agora é minha, ele está falando que o Eterno, agora quem manda sou eu. Não tem nada a ver com Deus, o Criador. Mas ele depois fala logo abaixo, esclarece que a lei não é dele, a lei é do meu Pai que me enviou. A gente vê isso todo. Olha aqui João. Não pense que serei o acusador de vocês perante o Pai. Jesus falando, tá? Sabe quem os acusará? Quem? Moisés. Aquele com quem vocês contam. Aí o cara fala assim, mas ele está falando isso para judeu. Eu falo assim, é porque existe dois povos de Deus, por acaso? Né? Então, a quem vocês contam. Se vocês realmente crescem em Moisés, creriam em mim. Olha aí ele revelado na palavra. Porque ele escreveu a meu respeito, mas eles não creram que ele escreveu. Como poderão crer no que eu digo? E assim eu encerro aqui. Amém.